Chama, chama, fala Genefax. Chama, chama, chama. Chama, chama, chama ele. Site que tem a cara do povo. Vem com tudo novo, tudo novo. Informação com mais qualidade, pra mostrar sem medo a verdade. Aumenta o volume que gente agora vai falar. Chama, chama, fala Genefax. Chama, chama, chama. Chama, chama, chama ele. Rolou bafafá, chama ele. Subiu a pressão, chama ele. Chegou pra mostrar, chama que ele vem. Agora o povo tem vez, a voz da nossa região. Chama o repórter do povo e chama a atenção. Chama, chama, fala Genefax. Chama, chama, chama. Chama, chama, chama ele. Chama, chama, fala Genefax. Chama, chama, chama. Chama, chama, chama ele. Fala Genefax. Claro que eu falo. Muito bom dia, leitores do Fala Genefax. Falamos ao vivo aqui do centro da cidade de Conceição do Jacuípe. E hoje é dia de carona. Eu estou com um convidado aqui super especial. E um convidado que diz muito esse momento que estamos passando de pandemia no Brasil e no mundo. Ele é psicólogo, nosso querido psicólogo de Conceição do Jacuípe, né? Silas Moreira Sampaio, que vai falar também, gente, essa mudança brusca nas nossas vidas, na nossa rotina, sobre essa pandemia, né? O que causou na vida das pessoas, tanto na vida pessoal como no trabalho, viu? Esses impactos também mental. A gente vai falar tudo agora com a gente. E Silas, que é psicólogo, ele trabalha como também um psicólogo de clínico e escolar, com especialização em andamentos da área da educação especial. E essa palavra aqui também, que é mais complicada ainda, neuropsipedagogia. Acertei, Silas? Exatamente. É isso aí. E possui experiência também em saúde mental e no atendimento de adolescentes, adultos, idosos, além de realizar orientações pedagógicas de crianças e adolescentes em idade escolar. Ufa! Apresentei o homem, agora vem pra cá que eu quero mostrar quem é. Um ilustre aqui, ó. Silas, seja bem-vindo ao De Carona. Muito obrigado, Jenny. Bom dia mais uma vez, leitores, amigos do portal Fala Genefax. É uma honra para mim, né, estar dividindo essa oportunidade, esse espaço. Inclusive, eu gostaria de iniciar já parabenizando, né, Jenny, a equipe, né, justamente pela potência do alcance. Né, é um diferencial enorme para a nossa região e acredito que hoje tem tudo para ser um papo muito legal. Com certeza, principalmente no momento tão adverso que estamos passando, porque a gente fala do novo, mas nunca vai ser novo, né? É uma coisa diferente, que foi para todo mundo, assim, impactante. E eu acho que tem muita gente sofrendo, né? Mas antes de falar sobre a pandemia, eu quero falar que falar em psicólogo, todo mundo acha que psicólogo, só vou procurar um psicólogo, você é louco. Ela tá louco, procura um psicólogo. É isso mesmo? Tem mito? Me conta aí. Não, na verdade não. Para começo de conversa, gente, é um dos grandes estereótipos da psicologia, né? A gente precisaria fazer um questionamento, né? O que é a loucura, afinal? Né? A gente sempre brinca um pouquinho, né? Que de perto ninguém é normal, né? E isso já nos deixa a pensar, a discutir, pelo menos num plano inicial, né? Que esse plano da loucura, na verdade, seria um ponto de vista social, né? Porque, parando para pensar, o louco é sempre o outro, né? A gente sempre aponta a outra pessoa como louco, outra pessoa como incorreta, né? Verdade. E é um dos grandes estigmas que a gente enfrenta enquanto profissionais, né? Porque a psicologia vem justamente numa espécie de contramão, né, do modelo biomédico, do modelo psiquiátrico, né? E ela vai colocar como uma posição subversiva, né? Como aquela profissão que, além de voz, né, ela dá espaço para as pessoas, né, para que elas consigam externar seu sofrimento, né? E aí vem a pergunta: o que é que o psicólogo faz, afinal? Sim. Né? Psicólogo para quê? A psicologia ela vai trabalhar basicamente com o comportamento humano e com as funções mentais. Então, a gente tem a nível científico as nossas níveis de memória, né? Nossos níveis de consciência,
onde a gente avalia percepção, atenção, memória, linguagem. Então a gente tem um leque de atuação muito mais amplo do que a clínica tradicional. Sim. A gente tem a psicologia hospitalar, a gente tem a psicologia escolar, a psicologia do trânsito, né? A gente tem a psicologia jurídica, enfim, né? Um leque de atuações onde justamente, né, as motivações humanas são aí o nosso foco de estudo. Deixa eu te falar uma coisa, vamos trocar em miúdos aqui para nossos leitores que estão assistindo a gente agora, que vai assistir posteriormente, entender quando eu preciso procurar um psicólogo ou vou procurar um psicólogo para alguém. A gente precisa pensar, Gini, em questões de níveis, digamos assim, né? O que é aquilo que ultrapassa a barreira daquilo que é comum, daquilo que é esperado, daquilo que a gente chama de normal. Né? Vamos supor, por exemplo, que eu tive uma alteração de peso. Né? Engordar ou emagrecer rapidamente, né, não necessariamente quer dizer que a pessoa esteja passando por um transtorno alimentar e, consequentemente, mental. Né? Agora, se essa alteração ela ocorre e ela é persistente, é interessante que a gente tenha um nível de atenção em cima disso. E isso não vale única e exclusivamente para a questão da alimentação. Né? Isso vale também para outras áreas da vida, outras áreas do comportamento, né? Como alteração de humor, né? Muita tristeza ou muita alegria, né? A questão do sono. Até muita alegria também é um problema também. Justamente, né? Todo excesso esconde a falta. Todo excesso, é verdade. Né? E aí cabe esse questionamento, né? A psicoterapia, ela vem justamente para questionar essas certezas que a gente tem, né? Porque muitas vezes a gente vê as pessoas dizendo, porque eu sou uma pessoa assim, assim, tarará, né? Mas é assim por quê? Então, o serviço da psicologia, ele se mostra necessário justamente nessas questões, né? Trabalhar essa odisseia interior, digamos assim, né? Pronto, então vamos ver como a psicologia vê todo esse momento que está passando de pandemia, Silas. Gini, é muito complicado, né? Porque, como a gente sabe, não é a primeira pandemia que a gente enfrenta na história da humanidade, né? Mas a nossa geração, né, principalmente no último século, né, ela vem de uma era de um desenvolvimento muito rápido, né? A gente vê isso, por exemplo, inclusive nas vacinas. A gente teve a vacina mais rápida da história da humanidade. E tudo é muito novo e a gente tem esse hábito de resolver as coisas rapidamente, né? O Brasil, inclusive, é um dos países mais ansiosos do mundo. Nossa! Então, com esse cenário da pandemia, a gente tem praticamente um sujeito, né? A gente tem praticamente um sujeito pandemia, porque isso tem chegado na clínica atualmente, né? São as pessoas chegando assustadas, as pessoas chegando em processo de luto, né? Seja por perda dos parentes ou conhecidos, né? Ou por tudo aquilo que se foi junto com a questão da pandemia, a questão do trabalho, a questão dos relacionamentos afetivos, né? A pandemia vem como um adicional, porque existem as questões que mais chegam na clínica, né? Geralmente é trabalho, dinheiro, família, amor, e a pandemia entrou nessa equação. Sim, mais um, né? Sim, sim, né? Como dizem, né, popularmente, a gente recebeu essa galinha pulando e agora tem que lidar com essa questão, né? Como você bem disse anteriormente, não é uma questão de se reinventar, é uma questão de se adaptar. Né? É uma questão de pegar aquilo que já está existente e começar a trabalhar em cima disso. Que é complicado, né? Criança ir pro colégio, em casa, ociosa, que criança tem aquele ritmo todo, aquela energia. Então, criança ociosa, casal brigando por tudo, já brigava por dinheiro, já brigava por relação, como você falou, do amor, e agora brigando porque não tem nada para fazer. Né? Então, tudo isso combinou e tem que ter um psicólogo para tentar fazer com que eles entendam tudo isso, né, Silas? Muitas vezes, Gene, a rotina acaba fadando muitos relacionamentos, né? É uma das queixas comuns, principalmente em casais, né? Ter essa ideia de que o relacionamento caiu na rotina. Sendo que, na verdade, a ideia de resolver os próprios problemas, não levando em consideração a relação do casal, né, termina levando para uma direção onde o relacionamento vai sim, né, de fato, se tornando opaco, né? Sem essa questão da troca, da cumplicidade e tudo mais, né? Teve gente que descobriu que era casado depois da pandemia, né? Porque não se via mais, né? Não se relacionava mais, bem como os filhos, né?
os colegas da educação aí, né, bem sabem que a questão da remuneração virou com um tom cômico, né? Tipo, poxa, se eu soubesse que o professor passava por isso todo dia, ele receberia mais, né? Então, olha só o tipo de situação que a gente precisou chegar, né? Parando para pensar em questão de responsabilidade, como foi que a questão da Covid-19 surgiu, né? Onde foi necessário chegar para que a gente pudesse passar a olhar com um pouco mais de carinho para as nossas relações, né? Sendo que existem pessoas que a gente escolhe para nossos relacionamentos que vão ser para o resto da vida, né? Então é necessário cuidar desse relacionamento, é necessário cuidar desse processo, e a psicologia também vem, né, justamente para trazer possibilidades, né, para esse relacionamento se manter sadio. E ele fala que tão calmo aqui, que já tô relaxado aqui, só em ouvir se ouve falar, viu? É interessante, então, porque eu falo alto, eu falo expressivo, e você, né, essa calma, explicando tudo direitinho. Isso que é a psicologia, né? Deixa eu te falar uma coisa, que as pessoas também falam muito sobre aquele policial, da situação do soldado, lá do Farol da Barra. Aquela situação que ele estava ali, pela psicologia ali, o que é que você pode dizer? Gene, é uma situação muito complicada. Eu cheguei a acompanhar a cobertura daquela situação, né? Muito se falou em questão de surto psicótico, né? E em um nível um pouco mais teórico, né? Eu tive uma experiência no Hospital Especializado Lopes Rodrigues, principalmente nas questões das emergências psiquiátricas, né? Chegavam muitas pessoas com estados parecidos com o do soldado, né? Apresentando um discurso desorganizado, apresentando alterações na temperatura corporal, né? E principalmente com um discurso mais agressivo, né? Que é justamente o estereótipo da loucura que a gente tem, né? O louco é muito tido como aquele que é perigoso, né? Aquele que causa sofrimento, constrangimento e tudo mais. Mas tem tem louco também que é calminho, né? Sim, existem situações que pessoas com determinados diagnósticos de transtorno mental têm esses traços de personalidade também, né? A gente leva em consideração todo o contexto. Mas voltando para o Wesley, né? Eu acho que estou testando o nome demais. Analisar a situação como um todo através do pico do estresse dele, né, é muito complicado. Seria como analisar, por exemplo, um participante do BBB. Né? A gente está vendo ali aquele contexto, né, isolado, e é muito difícil trazer em termos, né, trazer em questão diagnóstica algum ponto de vista específico. Mas a gente pode levar em consideração, por exemplo, o que a psicologia chama de transtorno mental comum. Comum no sentido que atinge muito mais pessoas. Então a gente fala do esquecimento, da fadiga, do estresse, algumas doenças psicossomáticas. Então pode ter sido uma situação de estresse que desencadeou a desorientação daquele rapaz, né? Inclusive a população da Polícia Militar, né, é uma da população que mais sofre, né, em relação a sofrimento psíquico, né, justamente pela carga horária de trabalho, pela pressão, né? Pelas situações que eles são expostos, né? Pela má remuneração, dentre outros fatores, né? E é uma das populações que mais se mata. A gente enxerga em números a população militar como uma das que mais sofre, né, psiquicamente. Então, é justamente aquela questão que a gente traz às vezes, né? Quem é que cuida do cuidador? Né? Já que o policial militar ele trabalha nessa questão da segurança pública. Então, a psicologia ela tem sim seu espaço dentro dessas corporações, né? Mas a atuação muitas vezes é limitada, né? A psicologia, por muito tempo, às vezes até os dias de hoje, ela é muito centrada naquela questão da avaliação psicológica, da testagem psicológica, né? A psicologia chegou no Brasil assim, né? Mostrando quem é que poderia, quem é que não poderia trabalhar em determinados lugares, né? Quem é que podia ou não ocupar determinado espaço. Isso muito terminou se seguindo até os dias de hoje, né? Às vezes a gente percebe as pessoas sofrendo justamente por acharem que não são capazes de alguma coisa, né? E aí o que acontece, gente? Não, a gente está falando de muita loucura, mas como a gente falou aqui, não é só louco, são problemas que a gente tem que saber lidar com alguns problemas que a gente não sabe lidar e precisa de um profissional para nos ajudar, é isso? Então o Silas está fazendo um grande desafio,
reabrir agora um consultório aqui no centro de Conceição do Jacuípe, que é no próximo sábado de inauguração, né? Exato. E eu vou estar lá para comer o bolo de Silas, para lá para inaugurar. Então me conta um pouquinho sobre esse projeto. Gene, conversando com alguns amigos, né, avaliando perspectiva de mercado e tudo mais, é algo muito ambicioso, né? Abrir um próprio negócio, ter a sua própria estrutura em si já é muito desafiador. E trabalhar nessa perspectiva daqui da região de Conceição do Jacuípe é algo que eu já tinha muita vontade desde minha graduação. Sim. Algo que eu não comentei no início da nossa conversa aqui é que eu não sou natural de Berimbau, eu sou natural de Santo Estevão. Mas você já mora aqui há muito tempo, né? Moro aqui há 9 anos. Então já é jacuipense de coração, é mais Berimbau importante. me adotou, né? Sim. E esse fato justamente me traz essa perspectiva, essa vontade de cuidar também da população de Berimbau, né? Retribuir justamente esse cuidado que a cidade teve comigo. E até porque foi de coração, não foi, né? Por causa que você nasceu, mas de coração. Então a responsabilidade é maior. Com certeza. E aí, Gene, é algo que nós temos aqui, sim, os serviços de psicologia, né? Inclusive, a ideia veio dessa possibilidade, né, de mais opções. Entretanto, existe muita dificuldade no acesso, né? Sim, eu sei. As pessoas, por exemplo, sabem que tem, mas entendem que é caro, entendem que não tem tempo, que não tem espaço e tudo mais. E muitas vezes, assim como em outras áreas da saúde, procuram serviço de psicologia quando a situação já está crítica. Um exemplo que a gente pode trazer aqui... Que é o pior, né? Com certeza. A gente pode trazer o exemplo aqui dos dentistas, né? Às vezes a gente vai quando a gente está sentindo dor, né? E a dor já é um momento crítico. A prevenção, que a gente não tem esse costume de prevenir. Com certeza. É melhor prevenir do que remediar. O preço da prevenção sempre é menor que o do reparo. Sim. Então, a proposta parte disso, né? Inclusive, conversando, né, em tom de brincadeira, disse, gente, não é possível que Berimbau não precise de psicoterapia. Justamente não pelo fato da população estar em alguma condição de transtorno mental, mas justamente pelo fato de ter gente sofrendo e não ter para onde ir, né? Eu conheço particularmente pessoas que vão para outras cidades procurar esse serviço, né? Que já é outro estresse, sair para outra cidade, estacionar, tal. Imprevistos, imprevisto, com custos, certeza. né? Então, estando aqui bem mais prático. Então, gente, sábado que vem, olha bem, ele já falou que não é caro. É caro? Não é caro. Né? E o custo-benefício, se for parar para analisar, é bem maior. Porque se você está com a consciência, está com a mente tranquila, você progride mais, você trabalha melhor, né? Você se relaciona com a família, com os amigos, com o pessoal do trabalho bem melhor do que você está com a mente, né? Com aquela mente cheia de coisas. E esse cara que não está calminho aqui, ele vai te acalmar, ele vai te mostrar tudo direitinho. Então me fala aqui, estamos aqui no centro, aqui na praça da prefeitura, como se falam, né? A Praça Manuel Teixeira de Freitas, e aqui na Garganta, como é que fala, né? Aqui é Juraci Magalhães, a Juraci Magalhães, mas aqui a pessoa fala aqui é a Garganta, entre as duas praças de Berimbau, e aí que fica o consultório médico. É isso, como é que a gente faz para marcar uma consulta? Gene, essa questão que você trouxe, em especial a questão dos valores, eu gostaria só de retomar essa questão. Pronto. E aí a gente dá continuidade na questão do contato. É que eu já pergunto tudo de vez, estou precisando fazer uma psicanálise. Vamos lá, tem horário. Gene, algo muito importante que a gente precisa conversar, né? Justamente ainda dentro da nossa temática, essa questão de valores, né? Como a gente falou anteriormente, existem algumas questões que esperam dos profissionais de psicologia, né? E muita gente enxerga a psicoterapia como um luxo, né? Sim, essa ideia de tipo, tem um tempinho para cuidar de mim, né? Então eu vou ali na terapia como se fosse, né, um passatempo, algo do gênero. E isso traz a ideia de que psicoterapia é para pessoas ricas, né? Pessoas abastadas e tudo mais, que é algo um pouco também da história da psicologia, mas na verdade não, né? A gente está chegando no momento onde a psicologia ela está mais acessível, né? Inclusive nos serviços públicos, né? Questão de CAPS e CRAS, mas dentre outras alternativas,
As pessoas perguntam, qual é o valor da consulta, etc e tal. Gente, trabalhar com pessoas é trabalhar com histórias, né? Você bem sabe disso. E cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem as suas dificuldades, as suas habilidades, dentre outras questões, né? E cada pessoa sabe da sua realidade financeira. Sim. Então, por que não levar isso para a psicoterapia também? Né? Avaliar o dinheiro como uma questão clínica. Né? Como é que essa pessoa administra esse dinheiro, né? Quanto essa pessoa pode pagar pelo tratamento, porque é mais interessante que a pessoa se mantenha no tratamento do que pague por ela. Sim. É uma questão de compromisso. Então, essa questão dos valores se encaixa perfeitamente nesse debate. Né? Além de quanto a pessoa ela pode e quer pagar, né? O quanto ela está disposta a se manter nesse tratamento. Inclusive, retornando à segunda questão, né? de como é feito para agendar um horário, né? A questão é sem burocracia, é só entrar em contato comigo. Né? Através do WhatsApp mesmo, não é isso? Exatamente. Então dá o WhatsApp logo aí, que já tem gente querendo já marcar. Pode digitar? Pode falar, Ju. É 75-8284-6331. Vai estar embaixo aí também do vídeo, viu? O WhatsApp dele para entrar em contato. É uma questão, Silas, que não é questão, como ele falou, é a prevenção. É você estar bem consigo mesmo. É porque você está bem consigo mesmo, você consegue colocar todo o ambiente bem também. Você consegue trabalhar isso, gente. Então, como ele falou, não é uma questão que, porque é coisa chique, é de rico, não. Rico e pobre têm os mesmos problemas, os mesmos transtornos. São dificuldades diferentes, mas são dificuldades. Não é isso? E precisa realmente. A mente hoje, gente, tem que estar... Antigamente a gente falava assim, funcionário tem que é pago para trabalhar, não para pensar. Hoje é totalmente diferente. É pago para pensar, porque você pensando e dando estratégias, a gente ganha muito mais do que o trabalho braçal. Então tem que estar com a mente boa. E para quem quer ser um grande profissional também, tem que estar com a mente bem, né? Com certeza. É uma das premissas, né? Para você ser profissional de psicologia, você precisa estar como profissional de psicologia. Né? É até algo que a classe trata com brincadeira, né? De que é uma das classes mais sustentáveis que tem. Porque um vai lá cuidando do outro e todo mundo está se cuidando em algum momento. Agora, Gênio, você trouxe uma questão muito interessante que dá pra gente trazer um debate legal aqui. Que é essa questão de que sofrimento psíquico ele não tem classe social. E a questão da pandemia, ela traz esse cenário também. Logo quando a Covid-19 chegou no Brasil, tinha esse discurso, né, de que é uma doença de rico. Sim, justamente pelos primeiros casos terem sido, né, de brasileiros em viagens do exterior. Né? E olha só a situação que a gente está hoje. Né? A gente está justamente vendo as pessoas, principalmente do interior, sofrendo com as dificuldades sanitárias da Covid-19. Né? E é a população mais atingida. Hoje em dia, dá para afirmar tranquilamente. Né? Mesmo com a questão do elevadíssimo número de mortes em todo o Brasil, né? A gente sabe que a Covid-19 hoje, ela tem cor, ela tem gênero, ela tem classe social. Né? A gente sabe que, principalmente quando a gente está falando de serviço público, né? Isso aí eu acho que já não cabe tanto assim na discussão, né? A gente sabe quem termina ou não tendo determinadas preferências, determinados privilégios nesses espaços. Né? Então, para a gente conseguir pensar em estratégias onde a gente consiga integralizar, ou seja, ter um cuidado total da pessoa, né? Isso aqui na nossa conversa a gente pode trazer como mente e corpo, né? A gente precisa passar a enxergar essas questões. Muitas vezes as pessoas chegam na clínica com uma queixa de ansiedade, por exemplo, que é uma das mais recorrentes, e quando a gente avalia o contexto social, né, a pessoa tem uma série de cobranças, pressões externas que a deixam com ansiedade. Né? Então não é uma questão que sai da pessoa, né? Assim como o suor, como a febre, dentre outras coisas que podem acontecer. Né? Mas o ser humano é justamente um conjunto de características. A gente falou anteriormente sobre a questão dos policiais militares e a questão do elevado número de suicídio. Né? O suicídio, por exemplo, é tratado como uma questão social. Né? A gente sabe, por exemplo, que pessoas sem fonte de renda fixa, né, pessoas desempregadas, elas são um grupo mais vulnerável ao suicídio do que pessoas que estão trabalhando. Né? Justamente porque a gente tem essa ideia de que o dinheiro ele está à frente de tudo. Né? O que alguns teóricos chamam, inclusive, de realismo capitalista. O que é isso? É a ideia de que tudo gira em torno da economia.
como a gente está enfrentando nessa questão da pandemia, né? Quando a gente para pensar, a gente vê que a situação poderia ter melhorado, poderia estar menos pior, justamente pela questão da obrigação das pessoas circularem para trabalhar, né? Se a gente chegou nesse nível, a gente teria que repensar o sistema e não querer que as pessoas se adequem a ele. Entendi. Silas, é maravilhoso conversar com você, mas a gente não tem tanto tempo assim, porque tem muitos temas que a gente poderia ficar aqui horas e horas conversando. Com certeza. Viu? Mas quem quer conversar com esse homem, ter essa tranquilidade, essa paz e principalmente entender, né? Entender a si próprio, que é difícil, né? E nossa briga é com nós mesmo. Com né? certeza. Então, dá novamente o WhatsApp aí. Sim, é 759-8284-6331. Agenda aí para conversar, melhorar essa mente, gente. E sábado tem a inauguração do consultório, Com né? certeza. Qual horário? Vai ser às 7 da noite, tá certo? Pela questão das medidas sanitárias, vai ser uma cerimônia fechada, né? Gênio, inclusive, é um convidado mais que especial, ele já sabe, né? Então, como vai ser no sábado, no feriado, vai ser logo domingo, né? A partir de segunda-feira a gente vai estar funcionando em horário integral, né? Em horário comercial, né? E quem desejar, né? Pode entrar em contato comigo diretamente, pode ir lá no consultório fazer uma visita, né? É um espaço justamente de acolhimento, né? Então é um espaço aberto. É isso, gente, porque é muito importante a gente estar com a mente legal, principalmente nesse momento, o Brasil tá tão louco, o mundo é tão louco, não é isso? E todo mundo já sabe, se é pra falar a verdade, chama que eu vou, mas é pra ficar com a mente legal, ó, chama Silas aqui, viu? Que Silas está aí à disposição. Obrigado, Silas, Eu que atender agradeço, nosso Gênio, foi um pedido, prazer. por vir esclarecer um pouco, né? E acalmar também, que você me trouxe calma nessa entrevista, né? Sua voz calma, né? Já com a cabeça tranquila. Eu vou voltar a trabalhar mais ainda e ficamos por aqui, viu? Até a próxima.